Boa tarde, eu sou a Emanuele e hoje eu vou falar um pouco sobre as reações de eliminação. Mas o que é uma reação de eliminação? Uma reação de eliminação, as reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica. As reações de eliminação mais comuns consistem na saída de dois átomos ou grupos vizinhos, com a formação de uma ligação dupla, ao contrário das reações de adição. Por que ao contrário das reações de adição? Vamos lá, o que é uma reação de adição? Uma reação de adição é quando eu tenho uma cadeia insaturada e eu vou adicionar compostos para que essa cadeia fique saturada. E a reação de eliminação não. Eu tenho uma cadeia já saturada e eu vou eliminar compostos para que essa cadeia fique insaturada, certo? Vamos ver agora alguns tipos de reação de eliminação. É a eliminação do hidrogênio, a perca do H2, a desidrogenação, a eliminação dos halogênios, que é a perca do Br2, Cl2, que são os que mais aparecem nas reações, a eliminação de halogenidretos, que é a perca do HCl e HBr, e a eliminação da água, que é a desidratação. Agora eu vou falar um pouco sobre a eliminação de hidrogênio, a desidrogenação. A reação de eliminação é submetida a um aquecimento, no qual é rompido as ligações entre o hidrogênio e o carbono, formando uma molécula de H2. Como podemos ver no exemplo abaixo, temos aqui as moléculas de hidrogênio circuladas de verde, com tracinhos, que vem bem aqui para frente, que são eliminadas dessa cadeia, e vem aqui para frente, o H2, onde, com esse rompimento, com essa eliminação das ligações de hidrogênio, quando eles se rompem, quando se quebram, essa reação fica com os elétrons. Esses elétrons irão ficar e irão se fechar para formar uma ligação pi, uma insaturação, uma ligação dupla. Ou seja, ele era um alcano e virou um alceno, porque na primeira reação ele tem uma cadeia saturada e com a eliminação do hidrogênio virou uma cadeia insaturada. Essa reação tem sua importância na indústria petroquímica, pois a partir dos alcanos obtemos alcenos, compostos que têm muitas aplicações industriais como o etileno. Agora vamos falar um pouco sobre a eliminação dos halogênios, a halogenação. Nessas reações de eliminação de halogênios, há uma retirada de dois halogênios, onde de um hidrocarboneto. No entanto, eles precisam estar situados nos carbonos vizinhos. Para que essa reação ocorra, é necessária a presença de zinco e álcool como catalisadores. Temos aqui a eliminação de 2Br, ou seja, eles vão se juntar à molécula de zinco e vão formar o brometo de zinco. E com esses elétrons livres que ficaram aqui, eles vão se fechar e formar uma insaturação. Eles eram um dialeto e formaram um alceno. Eles eram uma reação saturada, era uma reação saturada e formou uma reação insaturada. Agora vamos falar de halogenidretos, que é a perca do HCl, HBr. Vamos lá. A reação de desidrogenação dos halogenidretos segue a regra de Cythers, onde a mesma diz que o carbono menos hidrogenado tende a perder o hidrogênio com mais facilidade. Vamos perder aqui o hidrogênio e o bromo na presença de uma base e de um álcool, que essa reação vai ocorrer. Então, eles vão ser eliminados daqui e vão formar lá na frente. E temos a eliminação da água, que é a desidratação. Ocorre a eliminação de uma ou mais moléculas de água, onde a mesma também segue a regra de Cythera. Os álcools, por exemplo, podem sofrer desidratação e esse processo pode ocorrer de duas formas, intramolecular e intermolecular, como por exemplo, pode ocorrer a eliminação onde estejam fora
que é intra, ou dentro da molécula principal, que é intermolecular, certo? Agora vamos falar um pouco sobre as eliminações múltiplas. Se a reação de eliminação ocorre 2 vezes na mesma molécula, teremos a formação de uma ligação dupla ou de 2 ligações duplas, como vemos abaixo. Vamos lá. Aqui, nessas eliminações múltiplas, nós não vamos mais eliminar só um composto. Nós vamos eliminar mais de um composto. No primeiro exemplo, temos o hidrogênio e o bromo, certo? Eles vão ser eliminados e vão se formar lá na frente. Esses elétrons livres que ficaram na primeira reação, eles vão se fechar e vão formar uma ligação tripla. Esse é o primeiro exemplo. No segundo exemplo, eles vão formar apenas ligações duplas, certo? No primeiro exemplo, ela acontece com a ação de uma base, de um álcool, e na segunda reação, acontece com a presença de calor, catalisadores. Ou seja, aqui nas eliminações múltiplas, pode-se formar uma ligação tripla ou 2 ligações duplas. Agora vamos falar sobre a eliminação de átomos ou grupos afastados. Até agora, falamos de eliminação de átomos ou grupos vizinhos. Se, no entanto, eles estiverem afastados um do outro na cadeia carbônica, teremos a formação de um composto cíclico, certo? Vamos lá, aqui temos um composto, uma ligação aberta, onde temos 2 bromos mais 2 zinco. Essa reação está acontecendo na presença do álcool, certo? E nesse caso, vamos eliminar os 2 bromos da reação. Elimina os 2 bromos e ele vai lá para frente se juntando com o zinco, formando o brometo de zinco. Nesse caso, vamos formar uma cadeia cíclica. Por quê? Como vemos na reação seguinte, depois do nomezinho alfa e aceta, certo que o carbono ele precisa ter 4 ligações para ele estar estável, certo? Então, cada carbono desse que ficou em cada ponta onde estava o bromo, ele tem um elétron livre. Então, obviamente, eles estão afastados, mas eles vão ter uma afinidade, onde eles vão fechar uma ligação, ficando estáveis. Ou seja, como eu falei no primeiro slide, a reação ela era aberta, agora ela ficou fechada com a saída do bromo e os elétrons livres que ficaram na reação se ligaram por afinidade e também por precisarem fazer essa ligação, certo? Nesse caso, é mais fácil também a formação de anéis, com 5 átomos ou 6 de carbono, que são os mais estáveis, de acordo com a teoria das tensões dos anéis. Então, o grupo de eliminação, ele é um grupo de cadeia aberta, só que ele vai se fechar. Por quê? Porque o carbono da última ligação, ele precisa fazer 4 ligações. Então, ele vai ter mais afinidade, ele vai ter afinidade com o elétron livre que sobrou dele, e o outro também, o de cima e o de baixo, formando assim uma ligação, completando as suas ligações, que são 4.
ou seja, o carbono ficou estável e ocorreu a eliminação do bromo, certo? Então, essa foi a minha aula sobre reações de eliminação. Espero que vocês tenham entendido.